Evangelho de João 3,33 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o desânimo que tem matado e vencido muitos cristãos nesses últimos dias. O desânimo tem sido o vilão de muitos crentes não estarem mais congregando. O desânimo tem sido o motivo de muitas pessoas não estarem presentes nos cultos. Às vezes não é a falta de tempo para estar no culto, é o desânimo. O desânimo tem sido o motivo pelo qual muitos irmãos têm parado a sua vida devocional com Deus, não têm tido mais o seu momento de intimidade com Deus em particular. O desânimo tem sido o motivo pelo qual muitos cristãos não têm lido mais a Bíblia. Não é a falta de tempo, é o desânimo. O desânimo tem sido o motivo o motivo pelo qual muitos irmãos não têm mais ido ao campo evangelizar. O desânimo tem sido o motivo pelo qual muitos irmãos têm abandonado o chamado de Deus na sua vida. Não é a falta de tempo, não são as ocupações, mas é o desânimo. Porque eu aprendi, irmão, que quando o homem tem ânimo, ele vem direto do trabalho para o culto, ele vem direto do trabalho para o evangelismo, ele vem direto do trabalho, passa ligeiro em casa, às vezes, quando dá um pouco de tempo, e se apronta ali, toma um banho rápido, e corre para onde a igreja está trabalhando. Mas o desânimo tem impedido isso em muitos irmãos, e o desânimo tem feito irmãos fervorosos, irmãos fiéis, pessoas de fé, desistir, desanimar, retroceder, parar no meio do caminho. O desânimo tem feito pessoas voltar para o mundo. O desânimo tem feito pessoas desistir da caminhada. O desânimo tem feito com que alguns irmãos, algumas pessoas deixem de seguir esse santo evangelho do reino e voltem a seguir as igrejas hereges e apóstatas, pelo motivo que eles acham que essas igrejas apóstatas e hereges são mais divertidas, são mais animadas. Então o desânimo tem feito com que muitos irmãos abandonem a sua cruz e deixem a sua cruz de lado. O desânimo tem feito com que muitos irmãos parem de se santificar. Pessoas que viviam a santificação, que buscavam a santidade. O desânimo fez você parar de se santificar. Então o desânimo, de fato, irmão, ele tem entrado na vida dos irmãos, na vida da igreja, e tem abatido a vida de muitos irmãos. Eu nunca me esqueço, eu quero insistir em falar disso. Nós estamos vivendo os últimos dias, e Jesus disse em Mateus 24:12 que nos últimos dias o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. O que Jesus está falando? Jesus está falando que viria uma frieza na igreja, que a igreja ia passar por um tempo de frieza, e essa frieza produziria o desânimo. Mas ele disse que a salvação seria para quem perseverasse até o fim. Então não deixe o desânimo, irmão, fazer você parar também. Não deixe o desânimo fazer você desistir da caminhada. Quantas pessoas para vir para o culto hoje talvez estavam desanimadas para se arrumar, tomar um banho e vir para o culto? Quantas pessoas para estarem aqui presentes essa noite tiveram que vencer o desânimo, tiveram que batalhar contra o desânimo? Jesus, ele fala aqui das aflições que nós temos que passar, mas ele nos manda ter bom ânimo, porque nas aflições o desânimo bate. E se o desânimo bater, meu irmão, você é um candidato sério a parar a sua caminhada e a não receber a sua coroa de glória e a não receber a herança eterna que Deus tem para dar para a igreja. Então Jesus, ele deu aqui já o segredo. Ele diz: nesse mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Jesus ensina para nós, irmão, que no tempo das aflições nós precisamos ter o quê? Bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo no tempo da aflição, você vai perder a batalha, você vai perder a guerra. E nós não podemos perder essa guerra contra o desânimo, amém, igreja? Não podemos perder essa guerra contra a frieza espiritual. Nós temos que ter ânimo para guerrear, para batalhar, em nome de Jesus. Pastor, e o que é que significa a palavra ânimo? A palavra ânimo significa ter coragem, ter vontade. Foi isso que Jesus falou. Tende bom ânimo.
Ou seja, tenham coragem, tenham vontade de continuar no caminho, tenham coragem para continuar no caminho, tenham vontade para continuar no caminho. E coragem significa o quê? Energia moral diante das situações aflitivas e difíceis. Coragem é isso, é você ter energia moral diante das situações aflitivas e difíceis que você pode. É exatamente no momento das aflições aflitivas, de aflições, que nós precisamos ter o bom ânimo e ter a coragem moral, a disposição moral de batalhar contra ela. Já vi uma pessoa, por exemplo, doente de câncer. Uma pessoa tem dois tipos de pessoas doentes de câncer. Tem aquela pessoa que se entrega à doença, que desanima, que desiste logo, e tem aquele que luta até o fim, que batalha até o fim, que vai até o fim, fazendo tratamento, fazendo quimioterapia, radioterapia. O que é isso, pastor? Todos dois estão numa situação aflitiva, todos dois estão numa situação difícil, numa situação desesperadora. Um se entregou, o outro, mesmo na situação aflitiva e difícil, fraco, abatido, mas ele buscou forças aonde não tinha e teve ânimo para lutar contra aquele câncer. É mais ou menos isso aí que você precisa entender, amém? Porque você diz, pastor, mas como é que eu vou ter ânimo no meio de uma situação aflitiva? Eu acabei de dar um exemplo forte, meu irmão. Para que uma doença pior do que o câncer? Para que uma situação mais desagradável, uma pessoa que está em estado terminal do câncer, mas você vai para aquela pessoa e vê ali o ânimo, você vê aquela esperança daquela pessoa ficar boa, ela fazendo os tratamentos. Então isso é importante demais. Eu fui ajeitar a porta do carro outro dia, e eu conversava com um rapaz que estava consertando a porta, e ele falou para mim o seguinte: rapaz, eu estou com meu irmão, ele teve um AVC, e ele está precisando fazer fisioterapia, e ele vai 3 vezes por semana, uma vez vai a minha irmã, outra vez vai o meu irmão, e outra vez vou eu. Só que quando a gente leva ele para a fisioterapia, a gente fica lá e levanta a perna, fecha a perna, puxa para cá, para lá. Ele diz, não, eu não posso, eu não consigo, não, eu estou cansado, eu não quero. Quer dizer, se entregou, desanimou, se abateu. Mas aquele homem podia surpreender a medicina, aquele homem poderia surpreender a ciência. Como, pastor? Se ele tivesse ânimo de lutar contra aquilo, de fazer o que está dizendo. Agora mova a perna, movo. Agora levante o braço, eu levanto. Com dificuldade eu levanto. Eu estou cansado, eu estou aqui angustiado, mas eu vou levantar, porque eu quero vencer isso. Assim tem que ser, meu irmão, a nossa coragem, a nossa luta, a nossa vontade. Que vontade significa firmeza, determinação expressa. Então, nós temos que ter essa coragem e essa vontade, essa firmeza e essa determinação expressa, de atitude, de ação, no meio das lutas que você está passando, que estão tentando impedir você de continuar congregando, estão tentando impedir você, não é de crescer no seu comércio, porque crescer no comércio eu acho que os cabas têm até ânimo para trabalhar. Não é de melhor crescer dentro da empresa que você está trabalhando, crescer dentro da empresa que você está trabalhando, talvez você tenha até se dedicado, mas você tem que ter coragem, vontade, ânimo, firmeza, determinação, energia moral, diante das situações aflitivas que estão tentando impedir você de continuar orando. Há situações, há sentimentos que estão tentando te impedir de continuar orando. Há sentimentos que estão tentando te impedir de continuar lendo Bíblia. Há sentimentos que estão tentando impedir você de continuar vindo para os cultos. Mas você deve ter bom ânimo e lutar com perseverança, com firmeza e com determinação expressa para vencer isso. Amém, irmão? Você não pode, escute, você não pode se deixar vencer pelo desânimo. Você não pode, irmão, desistir. Pastor, por quê? Porque isso vai custar a sua salvação, meu irmão. E como é que o senhor sabe disso? Jesus disse em Apocalipse, nas 7 cartas, ele disse que a salvação é para quem perseverar até o fim. E eu só posso perseverar até o fim se eu tiver ânimo para lutar no meio das batalhas. Eu só posso perseverar até o fim se eu tiver determinação, firmeza, se eu tiver energia moral, se eu tiver atitude de lutar contra o que está tentando me embaraçar, contra o que está tentando me impedir de continuar buscando a Deus. O desânimo está tentando te abater, está tentando te afogar,
está tentando te impedir de ser fiel a Deus, de continuar seguindo a sua caminhada. Mas você vai, se levanta com aquela energia moral, com aquela fé, com aquela firmeza, com aquela determinação, e aí você vai e enfrenta a luta, enfrenta a batalha contra o desânimo, e rompe as barreiras, e está no lugar onde o desânimo não queria que você tivesse, mas você está em nome de Jesus. Por exemplo, o desânimo não queria que você estivesse aqui hoje, mas você rompeu a barreira e está aqui em nome de Jesus. O desânimo não queria que você dobrasse o seu joelho, mas você rompeu a barreira do desânimo e está lá orando. O desânimo não queria que você abrisse a Bíblia e lesse para se alimentar de Deus, mas você rompeu a barreira, venceu o desânimo e leu a Bíblia e se alimentou de Deus. É isso que você tem que fazer. É uma luta, é uma batalha, você está entendendo? E nós temos que lutar. Irmão, como eu fico triste ao encontrar crentes com problemas, homens que conhecem a Deus, pessoas que conhecem a palavra, e você vai lá aconselhar o irmão, não pastor, eu não consigo, não pastor, não vai dar certo, não pastor, não vou conseguir. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, tudo bem que você está passando um problema, tudo bem que você está passando uma luta, mas esse negócio aí que não consegue, que não vai dar certo, que não vai conseguir, você consegue sim, vai dar certo sim, você vai conseguir sim. Como? Lutando, tentando, batalhando, meu irmão. Não é de braço cruzado, armar a rede da derrota e se deitar ali, não, coitadinho de mim, não, meu irmão. Coitadinho de você, não, você não é um coitadinho, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Espírito de Deus está na sua vida, você tem unção, você tem graça, você tem a presença de Deus, só está faltando você agir contra, só está faltando você batalhar, você guerrear contra o desânimo. Ah, meu irmão, como nós temos crentes desanimados na igreja hoje. Como nós temos crentes, irmão, que pelo amor de Deus, só quer estar na igreja se tiver um show gospel. Só tem ânimo para ir para o culto, se a igreja for igreja de show gospel. Só tem aquela euforia para ir para o culto, se o culto tem um cantor famoso, um cantor ali que tem nome. Meu irmão, que desânimo é esse? Nós temos que ter ânimo para estar aqui, mesmo que seja o irmão mais simples que esteja pregando. Nós temos que ter ânimo que vir para os cultos, meu irmão, mesmo que seja um dia que não tenha quase ninguém no culto, mas nós temos que ter ânimo para estar lá. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que vencer. No Novo Testamento, irmão, nós podemos ver várias situações em que as pessoas estavam desanimadas. E um detalhe, todos estavam perto de Jesus. Nós vamos ver aqui no Novo Testamento pessoas desanimadas, mas todos estavam perto de Jesus. Me diga, como é que o camarada está perto de Jesus e está desanimado? É isso que está acontecendo com muitos de vocês. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Você perto de Jesus, próximo a Jesus e desanimado. Por exemplo, o Novo Testamento, não precisa abrir a Bíblia, são textos muito conhecidos. Lá em Mateus 14, a partir do verso 27, quando os discípulos veem Jesus andando em cima das águas, eles sentem medo, eles se apavoram, e eles começam a gritar desesperado. E o que é que Jesus diz para eles? Tenham bom ânimo, sou eu, não temo. Aqueles homens estavam tão assustados, tão apavorados, que eles perderam o ânimo, e Jesus estava perto de Jesus, eram os apóstolos de Jesus, e Jesus diz o quê? Tenham bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Nós temos outro exemplo de uma pessoa que estava também desanimada, aquela mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, 22, a mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, já tinha perdido tudo que tinha, gastado tudo que tinha com os médicos, já tinha desperdiçado tudo o que possuía, corrido atrás disso, daquilo outro, e aquela mulher agora estava totalmente desanimada. E aquela mulher usa as suas últimas forças para chegar perto de Jesus, e ela toca em Jesus, e Jesus diz o que para ela? Tenha bom ânimo, a sua fé lhe curou. Estava desanimada, perto de Jesus estava desanimada, dizia, não filha, tenha bom ânimo, que sua fé lhe curou. Ou seja, mesmo desanimada, ela usou a fé, e Jesus disse a ela, tenha bom ânimo, porque a sua fé resolve o seu problema, a sua fé traz a cura que você precisa. Não tem ninguém aqui na situação daquela mulher. Então quer dizer o quê? Que você tem mais força do que ela para lutar. Se ela na fraqueza dela alcançou força, você também pode
alcançar força para lutar em nome de Jesus. Nós temos outro caso de um paralítico em Cafarnaum, lá em Mateus 9, verso 2. Paralítico de Cafarnaum, que há muitos anos sofria e não tinha mais esperança de cura, ele já tinha se entregado. Acredito que aquele homem já tinha ido à fisioterapia, já tinha usado os remédios da época, e não tinha conseguido êxito e acabou desistindo, desanimando. Já tinha se entregado, não tinha mais esperança. Porém, ao chegar perto de Jesus, Jesus disse para ele lá em Mateus 9:2: filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Jesus falou para ele ter bom ânimo. O que é que aconteceu quando Jesus falou para ele ter bom ânimo? Ele teve bom ânimo, ficou curado, pegou a cadeira de roda dele, a maca, e saiu andando no meio de todo mundo, porque teve bom ânimo. Nós temos outro exemplo, lá em Marcos capítulo 10, no verso 49, o cego de Jericó, que desesperado clamava por misericórdia, e disseram para ele, quando aquele cego clamava misericórdia, o coitado daquele cego, era um homem desprezado, era um homem esquecido, era um homem abandonado, era um homem rejeitado pela sociedade, um homem que as pessoas passavam ali, era só mais um mendigo, meio dos outros, mas aquele homem estava sem esperança, porém, ele clamava por misericórdia de Deus, e aí até que disseram para ele: levanta e tem bom ânimo, porque Jesus te chama. Glória a Deus. Quem sabe nós podemos ouvir Jesus falar isso para nós essa noite. Levanta e tem bom ânimo, porque Jesus te chama. Jesus te chama para a caminhada, amém, meu irmão? Jesus te chama para levar a cruz, ela é pesada, mas Ele vai te ajudar. Ele diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jogai sobre mim o fardo de vocês, e pegue o meu fardo, porque ele é leve, e eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso em mim. Então, nós vemos outro exemplo. O apóstolo Paulo estava preso, estava sendo julgado pelos judeus, e parecia que o seu ministério havia se acabado, havia chegado ao fim. Paulo estava lá preso, sendo julgado de uma forma mentirosa e injusta pelos judeus, preso, acorrentado, amarrado, e de repente, à noite, o Senhor Jesus aparece para ele numa visão e diz para Paulo, o quê? Paulo, tem bom ânimo. Eu acho interessante, irmão, quantas vezes nós podemos encontrar vários versículos da Bíblia, Jesus dizendo para os discípulos deles: tem bom ânimo. Mas quem era Paulo? Paulo, meu irmão, foi o homem que mais foi usado por Deus para instruir a igreja, para edificar a igreja, para doutrinar a igreja. Aquele homem tinha uma missão, ele tinha uma carreira ministerial, ele tinha um chamado de Deus tremendo. Aquele homem foi usado por Deus para alcançar o mundo antigo daquela época. E agora Paulo está preso, meu irmão, preso, encurralado, enjaulado em algum lugar pelos seus inimigos. E naquela noite, irmão, imagina ali Paulo abatido, Paulo perdendo o ânimo, e Jesus chegando para ele dizendo: Paulo, tenha bom ânimo. Você não está preso, talvez, irmão, você não está preso numa gaiola, você não está preso na delegacia, você não está preso num presídio, mas talvez o diabo está prendendo a sua vida. Às vezes o diabo está prendendo, colocou você dentro de uma gaiola que você não consegue mais orar, não consegue mais buscar Deus, não consegue mais se alegrar nas coisas do Senhor. Para isso Jesus nos trouxe aqui essa noite, para dizer para nós o mesmo que ele disse para Paulo naquele dia: tenha bom ânimo. O Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo. O Senhor diz essa noite: Daniel, tem bom ânimo. O nome de cada um de nós. Francisco, tenha bom ânimo. Charles, tenha bom ânimo. Gilmar, tenha bom ânimo. Felipe, tenha bom ânimo. O Senhor está dizendo aqui, ele disse o nome do Paulo, e essa noite ele está falando de uma forma coletiva, mas o nosso nome está ecoando. O Senhor está dizendo para mim e para você pelo nome: tenha bom ânimo, não desista da caminhada. Foi isso que Jesus estava dizendo para Paulo: tenha bom ânimo, Paulo, não desista da caminhada, use as suas forças, tenha vontade, batalhe, peleje, haja, não fique parado. É isso que Jesus está dizendo para nós essa noite, amado. Se a palavra ânimo significa coragem e vontade, então o Senhor está dizendo para ti essa noite: tenha coragem e tenha vontade.
Se a palavra boa significa coragem, significa energia moral diante das situações aflitivas, então tenha coragem e energia moral diante das situações aflitivas. Se você não está conseguindo crer, se você não está conseguindo buscar força em outro lugar, então use a sua força moral, use o seu entendimento, a inteligência que Deus lhe deu, que você precisa lutar contra esse desânimo, que você não pode morrer espiritualmente. Chegue para Deus em oração e diga: Senhor, eu estou morrendo espiritualmente, e eu não quero morrer espiritualmente, Senhor, eu quero seguir aqui minha caminhada firme. Fale isso para Deus. Se ânimo significa coragem e vontade, então, meu irmão, o Senhor está dizendo: Paulo, tenha firmeza, tenha determinação expressa, não pare de lutar. Amados, nós teríamos muitos outros exemplos do Antigo Testamento também, de homens que estavam perto de Deus, que passaram o desânimo em algum momento. Abraão ficou desanimado muitas vezes, porque Deus tinha prometido um filho e esse filho não chegava. Moisés ficou desanimado na caminhada no deserto com aquele povo incrédulo. Nós vimos ali Josué, muitas vezes diante da incredulidade daquele povo e das batalhas que ele tinha que enfrentar, muitas vezes ali desanimado até para começar o ministério dele. Josué estava ali engurujado, desanimado, e Deus disse: Josué, se levanta, que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Nós vimos aqui homens desanimados da caminhada. Nós vimos Davi, meu irmão. Davi muitas vezes ali abatido, desanimado, cheio de incertezas, até que Deus chega e a voz de Deus ecoa no coração daqueles homens e diz: tenha bom ânimo, porque eu estou com vocês. Se esses homens passaram desânimo, que dirá nós, meu irmão? Mas uma coisa que eles não fizeram foi parar com o desânimo. Eles ouviram Deus falar para eles através de um pregador, através de um profeta, através de uma jumenta, através de alguma coisa. Mas Deus falou: tenha bom ânimo. E quando Deus falou tenha bom ânimo, aqueles homens receberam aquela palavra e retomaram a sua caminhada. É isso que você tem que fazer essa noite. Você tem que receber essa palavra como sendo a palavra que você estava precisando para enfrentar essas batalhas, a palavra que você estava precisando para enfrentar essa guerra, a palavra que você está precisando para enfrentar esse problema no teu casamento, a palavra que você está precisando para enfrentar esse problema financeiro, essa frieza espiritual. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Elias, lembra de Elias? Elias orou ali: Senhor, mostra que tu é Deus. Deus desceu fogo do céu, pegou, matou 850 falsos profetas. Quando ele mata os 850 falsos profetas, o povo de Israel volta a crer em Deus. O povo de Israel volta a crer no Senhor. E quando o povo de Israel volta a crer no Senhor, Jezabel manda um recado à mulher. Elias matou 850 profetas de Baal, viu Deus fazer um milagre extraordinário, e ali o povo se converte a Deus, e Jezabel manda um recado: diga para Elias lá que amanhã eu mato ele. Elias se abateu de um jeito, meu irmão, que ele caminhou o caminho de um dia. Ele ficou tão deprimido que ele deixou o servo dele: olha, fica aqui, que eu vou mais na frente. E o servo dele ficou. Ele caminhou um dia inteiro, para dentro do deserto, para ficar só com Deus. E quando ele chega lá no deserto, a Bíblia diz que ele senta debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ali no seu ânimo ele pede o quê? A morte. Ele diz: Senhor, já chega, eu não sou melhor do que os meus irmãos, que os meus pais, eu quero morrer, eu quero partir. Tão deprimido estava aquele profeta, tão aflito, tão angustiado, tão abatido, tão desanimado estava aquele homem de Deus, querendo a morte, até que Deus chega para ele e pergunta a Elias: o que é que você faz aqui? Quando Deus pergunta a Elias: não é aqui que eu te quero, tu é meu instrumento, tu é meu profeta, tu é um homem que eu te escolhi, volta para lá e vai fazer a minha obra. E quando Deus fala com Elias, ele recobra o ânimo e volta para exercer o ministério dele, volta para entregar as mensagens que Deus lhe mandou, volta para enfrentar Jezabel e o inferno inteiro que ele tiver que enfrentar. É assim que nós temos que ser, meu irmão. Levanta, meu irmão. Não deixe o diabo derrotar a tua vida espiritual. Dê a volta por cima. Escute Deus falar contigo como ele falou com Elias naquele dia.
Tire esse desânimo, tenha bom ânimo, irmão. Não é o Jardel que está falando com você, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para a igreja hoje: tenha bom ânimo. Os irmãos que estão aí nos países africanos, os irmãos que estão aí no Irã, no Iraque, que estão aí na Síria sendo perseguidos, tenham bom ânimo, meus irmãos. Os irmãos missionários que estão passando necessidade em algum lugar no mundo, tenha bom ânimo, meu irmão. Deus é contigo, Deus te separou, Deus te escolheu. E se você morrer, há uma casa eterna no céu preparada para ti, meu irmão. Pastor, e qual motivo eu devo ter bom ânimo? Devo ter bom ânimo, meu irmão, porque pior que sejam as aflições aqui, eu tenho uma cidade eterna esperando para mim lá no céu. Tenho que ter bom ânimo, porque embora as tribulações estejam grandes, mas há umas ruas de ouro que eu vou passear nelas por toda a eternidade. Tenho que ter bom ânimo, por quê, pastor? Porque há uma cidade cujas portas são de pérola, e eu vou passar por essas portas. Eu tenho que ter bom ânimo porque eu vou beber da água do rio da vida. Tenho que ter bom ânimo porque eu vou beber da árvore da vida. Eu tenho que ter bom ânimo porque Apocalipse 22:4 diz que eu vou ver a face do meu Deus. Por isso eu tenho que ter bom ânimo. Não podemos, irmãos, nos entregar à luta, à batalha. Imagina aí, faz de conta que o Brasil vai agora para a guerra lá na Síria, que está tendo lá. E você foi escolhido para ir guerrear lá, homem e mulher aqui, todo mundo foi escolhido para ir guerrear lá na Síria. Chega lá na Síria, tu está lá no campo de guerra, o inimigo está lá soltando bala lá de todo jeito, bomba de todo jeito. Aí tu ia ficar lá desanimado? E o primeiro que ia morrer. Nada, meu irmão. Mesmo ali triste por estar naquela situação, meu irmão, se ia estar paz, quer saber não, que eu vou lutar aqui, que senão eu vou morrer. Se numa guerra dessa você ia se levantar para lutar, mesmo ali estando abatido, mas você ia se levantar para lutar pelo ânimo, quanto mais na guerra espiritual que vale a nossa vida eterna, nossa salvação. Quanto mais a guerra espiritual que vale a nossa salvação. Nós vimos aqui que todos esses homens, essas pessoas que nós citamos aqui da Bíblia, esses em vários momentos sofreram situações de angústia, de tristeza, de aflições. Homens de Deus que sofreram situações aflitivas, homens fiéis a Deus, 10 vezes mais fiel do que qualquer um de nós aqui. Abraão era 10 vezes mais fiel a Deus, mais do que qualquer um de nós. Moisés era 10 vezes mais fiel a Deus que qualquer um de nós aqui, e passaram situações de angústia, passaram situações aflitivas, passaram situações de tristeza, mas cada um deles nesse momento, pelo fato deles terem o Espírito Santo, Deus não veio, mas falou dentro deles, eles ouviram ecoar a voz de Deus dentro deles: tenham bom ânimo. E foi isso que deu a esses homens fé para continuar a caminhada. Você vê que nenhum desistiu. Abraão não desistiu, mesmo desanimado, recobrou o ânimo e lutou. Moisés, mesmo desanimado, não desistiu, recobrou o ânimo e lutou. Elias, desanimado, não desistiu, recobrou o ânimo e guerreou. Nós vimos ali que todos esses homens, Davi, abatido, recobrou o ânimo e continuou e foi firme a Deus até o fim. Então, recobre o seu ânimo. Não queira morrer espiritualmente. Não queira afundar espiritualmente. Quando o seu marido disser: filha, eu não quero ir para o culto hoje. Meu filho, vamos. Eu não quero. Pois filho, eu vou. Porque eu não quero morrer. Quando a sua mulher disser: filho, sua mulher disser: filho, eu não quero ir para o culto hoje. Por quê? Não, porque eu não quero, eu estou desanimado. Filha, mas eu vou. Eu não quero morrer espiritualmente. E eu vou e vou orar por você, e vou orar por mim, e nós não vamos perder essa batalha contra o desânimo. E não pode deixar que o desânimo seja uma reação em cadeia. Ele não pode deixar que o marido desanima e depois derruba a mulher, e a mulher derruba os filhos, e todo mundo daqui a pouco está desviado, condenado, indo para o inferno. Não! Nós temos que lutar, meu irmão, nessa batalha como se nós estivéssemos lutando pela nossa própria vida. Pela nossa própria vida. Então, amados, eu lhe pergunto uma coisa: o que leva uma mulher fraca, com 12 anos, tendo uma hemorragia, sofrendo, desenganada pela medicina, correr atrás de Jesus?
se não fosse o bom ânimo. O que leva um pobre cego mendigo, desenganado e desamparado, clamar insistentemente pela misericórdia de Deus, mesmo quando as pessoas diziam, calha a boca. O que levava um pobre de um cego desse gritar insistentemente, Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim, se não fosse o bom ânimo. Sim, o que moveu essas pessoas, o que deu força a essas pessoas, de dentro do poço onde eles estavam, a conseguir clamar a Deus, foi o bom ânimo. Saber que Jesus estava passando por ali, e era uma oportunidade única, nunca mais ele passa aqui em Jericó, eu vou clamar, estão mandando eu calar a boca, mas eu não vou parar, eu vou continuar clamando. É assim que tem que ser nossa vida de oração. Se alguém nos mandar calar a boca, nós vamos continuar clamando. Se alguém nos mandar parar de orar, nós vamos continuar orando. Seja a mulher, seja o marido. Esse homem só quer saber de orar, essa mulher só quer saber de orar. Seja o diabo jogando alguma seta. Não, você vai continuar orando em nome de Jesus. Que leva um paralítico, que já está desenganado, desiludido, que viu que não tinha solução para o problema dele, chamar 4 amigos para levar ele até Jesus e abrir o telhado de uma casa, para poder descer ele no meio da casa onde Jesus estava, se não fosse o bom ânimo. Sim, o bom ânimo moveu a fé dessas pessoas. Para ele estava lá desenganado, não, já estou desenganado, Jesus cura, mas eu estou desenganado, não tem jeito não. Não, ele ouviu falar disso e me leva lá. Aquele homem sabia que a medicina não tinha cura para nada, e disse, eu quero ir até ele. Mas como? Chama aí o fulano, o Zezinho, o Toninho, o fulaninho, chama eles aqui, meus amigos. O que é que foi? Me leva até Jesus. Você está louca, mas me leve até lá, me faça esse favor, é o último favor que eu peço a vocês, me leve. Ah, tudo bem, vamos. Pegaram, jogaram em cima da maca, levaram. Quando chega lá, eu imagino aqueles homens dizendo, pronto, aí ó, está cheio de gente, dá para nós entrar não, bora voltar. Não, vamos subir no telhado. Está louco? Vamos subir. Um deles bota no chão, sobe, tira as telhas. E quando eles tiram as telhas, o paralítico diz, e agora? Me levanta lá. Você está doido, você vai cair, me levanta lá, não quero saber. Amarra uma corda aqui e me desce lá. Eu quero descer onde está Jesus. Eles fazem algum jeito lá, amarram uma corda, sobe o paralítico, desce ele no meio. Imagina aí, irmão, nós aqui pregando, né? O culto aqui, esse silêncio, de repente as telhas marchando. Como é que você acha que o povo quer ficar? O negócio é isso aí mesmo. Os irmãos cutucando o outro. É. Tudo que acontece na guerra não é assim? Eu fico vendo. Se passa, uma irmã vai com a criança para ali, pronto, todo mundo olha. Se uma cadeira trinca bem aqui, pronto. Aí o obreiro vem com a cadeira para ajudar, o pessoal esquece o pregador e todo mundo está olhando para a cadeira. Enquanto não troca a cadeira, o cabo sentar, todo mundo lá olhando. Imagina se tivesse um cara aqui, um doido abrindo o telhado. Todo mundo ia parar. Que negócio é esse? Tinha certeza, estava todo mundo olhando. Imagina, tinha uns até lá fora, ei rapaz, estão fazendo barulho aí, para aí, estão atrapalhando o culto, está atrapalhando aí, Jesus está pregando. E o paralíticozinho estava lá, ó, de ouvido tampado, para as palavras incrédulas, mas com o coração cheio de fé, para chegar perto de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, o que é que moveu esse homem a fazer isso, meu irmão, pelo amor de Deus? O bom ânimo, foi isso que moveu essas pessoas. Eu quero dizer para você, amado, que nada pode roubar o nosso ânimo de servir a Cristo e clamar por Ele. Nada. Nada pode roubar o nosso ânimo de servir a Cristo e clamar por Ele. Absolutamente nada. Lá em Hebreus 12, verso 3, a palavra de Deus diz assim, que não devemos desfalecer em nosso ânimo. Está escrito assim, Hebreus 12 e verso 3. Não devemos desfalecer no nosso ânimo. Ou seja, o nosso ânimo nunca pode desfalecer. Temos sempre que segurar o nosso ânimo na alta para servir o nosso Senhor, mesmo nos tempos de piores tribulações. Filipenses 1, do 12 ao 14, diz que as lutas que nós estamos enfrentando não são para nos desanimar, mas para que outras pessoas que estão desanimadas vejam o nosso ânimo e se animem também. Eu acho lindo esse versículo. As lutas que nós estamos passando não são para nos desanimar, não, mas para que é, pastor? Para pessoas que estão desanimadas, ao ver o teu ânimo nessa luta, elas recobram ânimo também.
Você pode ser um testemunho que vai levantar uma vida que está desanimado. Quando, pastor? Quando você passa por uma tempestade, uma luta, e ainda assim você fica firme na presença de Deus. Aquele que desanimou vai ver a tua luta, a tua tempestade, vai ver que é maior do que a dele, mas ainda assim vai ver você sendo fiel, e aí ele vai recobrar o ânimo e vai se levantar de novo para a caminhada. E aí você vai ter ganho uma alma e você vai receber galardão de Deus por isso. Lá em 2 Coríntios 5, verso 6, Filipenses 2, verso 2, Filipenses 1 e 27 diz que nós devemos estar sempre de bom ânimo, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha o que é que diz nesses versículos. Devemos estar sempre de bom ânimo e combater com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, aquele que estava preso, aquele que foi chicoteado 3 vezes, 39 chibatadas cada vez, aquele que apanhou de vara, 5 vezes aliás, aquele que apanhou de vara 3 vezes pelo nome de Jesus, aquele que foi apedrejado pelo nome de Jesus, aquele homem que escreveu 1 Coríntios capítulo 4 e 2 Coríntios capítulo 11, disse que passou fome, sede, falta de roupa, necessidade de alimento, falta de acolhida, sem saber onde ia dormir, tudo isso por amor do Evangelho. Esse homem está dizendo que a nossa fé jamais, o nosso ânimo jamais deve desfalecer. E olha que ele teve motivo para desanimar. Você acha que não teve? 5 vezes apanhar de chicote, 3 vezes apanhar de vara. Rapaz, 1 vez ou 2 eu até aguento, mas a 3ª vez não, eu vou desistir. Nada, Paulo estava lá apanhando, gemendo, mas estava lá. E quando soltava o homem era incrível, o homem era igual um leão. Quando soltava ele, o homem ia pregar o Evangelho. Até em Gálatas 5, eu acho lindo, Gálatas 6, quando Paulo diz assim: a partir de agora ninguém me importune, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Que marca de Cristo é essa? Imagina um monte de rasgão aqui, de chicote, cabeça afundada num bocado de canto de pedrada. Sim, um homem de aparência, talvez aparência fraca, de aparência sofrida, por causa do Evangelho, por causa de servir a Cristo com fidelidade. E esse mesmo homem escreve para Timóteo dizendo: vamos combater e não vamos desistir por causa das aflições do Evangelho. Vamos ser fiéis até o fim, em nome de Jesus. Então, queridos, nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 14, diz que nós devemos também, além de manter a nosso ânimo em perseverar na presença de Deus, 1 Tessalonicenses 5,14 também diz que nós devemos consolar os de pouco ânimo e devemos sustentar os fracos. Olha a tarefa que nós temos. Além de recobrar o ânimo, além de buscar manter o ânimo, nós temos ainda que consolar os de pouco ânimo e sustentar os fracos. Isso foi uma tarefa que Paulo deu para os crentes de Tessalônica, que estavam sendo muito perseguidos por causa do Evangelho. A igreja de Tessalônica foi tão perseguida que Paulo só pôde passar 1 mês lá. E depois precisou fugir para não morrer. E tentou voltar lá e não conseguiu, e mandou Timóteo. E Paulo preocupado: rapaz, a igreja lá já deve ter se acabado, porque tanta perseguição naquele lugar. Timóteo volta com boas notícias: Paulo, a igreja está fiel, está crescendo na fé, e o povo está aumentando. E Paulo escreve a primeira carta dizendo: nós damos graças a Deus por vocês, pela fé de vocês, que se tornou modelo em toda a Caia e Macedônia e em todos os lugares. Está todo mundo admirado com a fé de vocês. Paulo escreve para eles dizendo isso. Mas aí Paulo escreve para eles dizendo: então, vocês mantenham o ânimo e consolem os que estão desanimados. Vocês mantenham o ânimo, sim, e sustentem os que estão fracos. Deus está te dando essa responsabilidade hoje. Amém, irmão? Deus está te entregando esse ministério hoje, em nome de Jesus. Ministério de quê, pastor? De ter bom ânimo e de animar também, consolar os irmãos que estão com pouco ânimo. Deus está te dando um ministério hoje de quê, pastor? De manter o bom ânimo e sustentar os irmãos que estão fracos, fortalecer eles, animar eles, dar força para eles não parar na caminhada. Seja fiel a isso, irmão, em nome de Jesus. Ajude-nos a isso, em nome do Senhor, porque é muito triste
você como pastor olhar e ver obreiros desanimando, ovelhas desanimando. É muito triste isso, irmão. E você não poder oferecer um forrozinho gospel, um showzinho gospel, um entretenimentozinho gospel, sabendo que alguns iam permanecer se tivesse isso. Não poder oferecer por quê, pastor? Não pode. Porque nós queremos ser fiéis ao Evangelho. Porque o nosso alvo não é apenas um aglomerar de pessoas. O nosso alvo principal é chegar lá, onde está o nosso Senhor. Mas é triste, irmãos. É triste ver um povo fervoroso de repente apagando o seu fervor. É triste ver isso. Mas que Deus essa noite possa renovar esse ânimo na vida de cada um de nós. Paulo, meu irmão, é um homem que se torna um exemplo, um modelo para nós nessa questão. Porque como você sabe, como eu acabei de falar, Paulo foi chicoteado 5 vezes, apanhou de vara 3 vezes, foi apedrejado 1 vez, sofreu 3 naufrágios fazendo viagem missionária, foi preso várias vezes, e uma delas foi definitiva, até que ele foi decapitado, lá em Roma. Passou necessidade de roupa, passou perseguição dos judeus e do povo que não era judeu, passou privações de alimento, passou fome, passou até sede, diz que andou pelos desertos, por caminhos estranhos, para pregar o Evangelho, por caminhos sombrios e desertos, passou perigo no deserto e perigo na cidade, emboscadas, ciladas. Esse homem teve tudo para desanimar, mas não, é o homem que nós vemos mais exemplo de ânimo na carreira dele, e nós temos que usar o exemplo desse homem para nós, irmão. E Paulo, no meio de tudo isso, ele, lá em Atos capítulo 14, depois de ser apedrejado, a Bíblia diz que Paulo volta para aquelas cidades, inclusive a cidade que ele foi apedrejado, e diz que ele volta fortalecendo o ânimo dos irmãos. Olha o que esse homem fazia. Além de toda a tribulação que ele passava, lutava para permanecer o ânimo lá em cima, e ainda assim tentava fortalecer o ânimo dos irmãos que estavam sendo perseguidos e passando tribulação assim como ele. Isso, meu irmão, é um testemunho glorioso da vida desse irmão chamado Paulo. E um texto, meu irmão, que me deixa muito impactado, está lá em Atos 27, quando Paulo está no navio indo para Roma, como preso. Está indo no navio indo para Roma. E no meio da viagem, o navio simplesmente, uma grande tempestade, um vento chamado Euroaquilhão, dá contra o barco. E o barco fica louco no meio do mar. E os homens ficam ali noite e dia. Paulo disse que passaram mais de 15 dias sem ver a luz do sol, por causa daquela tempestade. Eles começam a jogar tudo que tem dentro do barco fora, do navio fora. Os homens estão há vários dias sem comer. Ali está todo mundo sabendo, nós vamos morrer, não tem mais jeito. E o apóstolo Paulo de noite recebe uma revelação. E Paulo diz: o anjo de quem eu sou e a quem eu pertenço apareceu para mim e disse: Paulo, não tenha medo, tenha bom ânimo, porque é necessário que você compareça a Roma para dar testemunho do nome de Jesus. Aí na mesma hora que Paulo recebe essa revelação, aliás, no dia seguinte, Paulo chega lá para aqueles homens, mesmo com o navio afundando, Paulo tinha ânimo de fortalecer o ânimo dos outros que estavam com ele dentro do barco, com as promessas de Cristo. Paulo chega lá e diz: ó pessoal, pode se animar todo mundo, porque ninguém vai morrer, o barco vai afundar, o navio vai quebrar, mas o Deus a quem eu pertenço disse que ninguém aqui vai morrer. Recobre o ânimo, recobre bom ânimo. Então, amado, eu vejo ali Paulo, mesmo naquela situação difícil, o navio afundando, todo mundo desesperado, com a mão na cabeça sem saber o que fazer, e Paulo ali trazendo uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. Isso é um exemplo de fé, isso é um testemunho que vale a pena citar e vale a pena mencionar. E isso, meu amado, eu quero lhe encorajar essa noite, com essa pregação, com essa mensagem, com essa revelação, a você ser um homem como o apóstolo Paulo. Quantos aqui nunca desejaram ser como Paulo? Eu vejo
tanta gente hoje dizer, eu quero ser como Paulo, mas só em quê? No poder de expulsar demônio, de operar curas, prodígios, sinais, de fazer maravilhas. Vejo homens querendo imitar Paulo apenas nesses momentos que manifesta poder e para atrair glória para si. Mas eu quero lhe dizer essa noite que o exemplo da vida de Paulo vai muito além do que expulsar demônio e realizar cura. O exemplo da vida de Paulo nos ensina que, mesmo no meio das piores situações da vida, é possível um homem fraco e imperfeito permanecer fiel a Deus e continuar animado na caminhada com Cristo. Que eu quero lhe encorajar essa noite com essa palavra, a você ser assim, tomar o exemplo desse homem em nome de Jesus. Quero lhe incentivar essa noite com essa palavra, você a tomar Paulo como modelo, como exemplo, e olhar para a vida desse homem tão sofrida. Você já apanhou 5 vezes de chicote? Não. Você já apanhou 3 vezes de vara? Pelo nome de Cristo eu digo, também não. Você já sofreu naufrágio viajando em alguma viagem missionária, ou o carro virou algumas vezes viajando uma viagem missionária? 3 vezes? Talvez não. Você já passou necessidade, fome, não por causa de outra coisa, mas porque estava pregando o evangelho, fazendo uma missão para Deus? Já passou necessidade de roupa, de calçado, não por outro motivo, por estar desempregado, mas por ter ido uma missão para Deus? Paulo passou. Você já teve incerto, meu Deus, onde é que eu vou dormir hoje à noite? Não por ter ido para uma festa, para um baile no tempo que você era do mundo, mas por estar fazendo um trabalho missionário para Deus, sem saber onde é que eu vou dormir essa noite. Você já passou por isso? Não. Paulo passou. Paulo passou e ele disse para nós: tenham bom ânimo. No final da sua carreira, eu quero que você leia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. É muito conhecido, mas eu quero que você leia, para a gente concluir a mensagem. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 6. A última carta de Paulo, irmão. Eu gosto de ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, porque Paulo sabia que ia morrer. A sentença já estava determinada. As autoridades romanas já tinham dado a sentença. Paulo podia ter morrido crucificado como Pedro, mas como ele tinha a cidadania romana, ele morreu decapitado porque acreditava que era uma morte mais digna, mais honrosa. Mas a sentença já estava determinada. E agora Paulo, escrevendo a sua última carta, no final da carta, Paulo diz assim no verso 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Presta atenção nisso aqui, para só um instante. Paulo está dizendo que a morte dele está sendo um sacrifício para Deus, está sendo uma oferenda para Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. Aquele homem está morrendo por causa do evangelho. Bastava ele dizer para as autoridades romanas: tudo bem, eu não prego mais o evangelho, eu não sigo mais Jesus. Pronto, ele estava livre no outro dia. Aquele homem está morrendo por causa do nome de Jesus. Então ele tem a consciência de que a morte dele era como um daqueles cordeirinhos que o sacerdote degolava, oferecendo para Deus. É como um sacrifício, uma oferta dada para Deus. Paulo glorificou a Deus até com a sua morte. Ele não disse que glorifiquei, para ele o viver era Cristo e morrer era lucro? E ele queria glorificar a Deus tanto na vida quanto na sua morte. Agora ele está glorificando a Deus. E ele diz no verso 7, quer dizer, Paulo está dizendo no verso 6: já estou sendo oferecido, ou seja, Timóteo, a minha sentença já foi determinada, eu vou morrer, vão me decapitar, eu não sei o dia ainda, nem a hora, mas já determinaram. Eu espero qualquer momento, Timóteo, o carrasco chegar aqui na cela e me levar, mas eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Irmãos, isso é muito forte, isso é impactante para nós. Um homem escrevendo sobre a sua própria morte, um homem de Deus, irmão. Ele não demonstra desespero, ele não demonstra estar apavorado. Claro, ele tem medo, obviamente. O próprio Jesus teve medo quando foi para
antes de ir para a cruz, na oração do Getsemane, vai olhar, a Bíblia diz que ele estava em agonia e que ele estava tomado de pavor. E não foi diferente com Paulo, mas ele demonstra aqui a fé e confiança, dizendo para Timóteo que mesmo que a sentença dele esteja determinada, ele diz para Timóteo que combateu o bom combate, está acabando a carreira dele, mas ele guardou a fé, ele perseverou na fidelidade a Deus. É assim, irmão, nós não sabemos quando a nossa carreira vai terminar. A carreira de alguns de nós pode terminar ainda esta noite. E falando isso, e vendo aqui a esposa do nosso diácono Zé Ayrton, eu me lembro dele. O Zé Ayrton, o último culto que ele veio foi na sexta-feira. Ele estava aqui bem, cantando, louvando, adorando, como sempre. E não sabia que aquele era o último culto dele. E aquele homem estava preparado. Guardou, completou a carreira dele, mas guardou a fé. E nós, se hoje fosse... Ainda hoje de manhã a irmã chegou aqui, dizendo que no dia naquela chuva de ontem, uma criança sentiu muitas dores. Eu senti dores, a mãe dela gritando, minha filha está morrendo. Pegaram esse dor no estômago, parece, e levaram a criança para o hospital, de 10 anos. E a criança, ao chegar no hospital, entrou em óbito, morreu. Não sabia. Meu pai falou agora que um amigo da gente lá do interior sentiu umas dores nas costas. E levaram ele, vai lá se consultar. Ele chegou para se consultar, um homem alto, forte, cheio de vigor. E a médica estava sentada no seu birô. E tinha uma cadeira aí, sente, senhor. Ele disse, não, obrigado, estou bem. Enquanto ela passava a receita, ele caiu de um ataque fulminante e foi levado para a eternidade. Então a carreira de qualquer um de nós pode findar essa noite, mas esse não é o problema. A questão é, como é que está o teu combate? Como está o teu combate na caminhada, meu irmão? Você está combatendo? Você está guardando a fé? Você está pronto para partir para a eternidade, se encontrar com Deus? Porque eu lhe digo, irmão, que se você não estiver pronto, você não verá a glória de Deus. Você irá para um lugar que você jamais gostaria de ir. E ao chegar lá, o desespero vai tomar conta e dizer, meu Deus, eu quero mais uma chance. E não haverá mais chance. Não haverá mais oportunidade. Então, combater o bom combate até completar a carreira guardando a fé, isso é fundamental para nós. Por quê, pastor? Porque fazendo isso, Paulo diz no verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Oh glória! E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo está garantindo, Paulo sente pelo Espírito Santo que a coroa da justiça está guardada para ele. E por que a coroa da justiça? Porque Paulo está dizendo o quê? Que eu fui justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. E por essa fé em Cristo eu estou morrendo. E por isso a coroa da justiça, pelo Cristo que me justifica, pela fé e não por obras, está guardada para mim. E não somente para mim, mas também para todos que amarem a sua vinda. Aí, como Paulo sabe que o carrasco pode vir a qualquer momento, ele diz no verso 9, procura vir ter comigo depressa. Por que essa pressa? Porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. Timóteo, vem depressa. E ele diz mais, vem depressa porque Demas me desamparou. Irmão, quando alguns irmãos viram que o evangelho era estreito, acabaram abandonando. E Demas não era um crente de banco, Demas era um dos cooperadores de Paulo. E Paulo diz, vem depressa porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ele foi para Tessalônica. E Crescente, que era um dos cooperadores também, foi para Galácia. Tito, que era um dos cooperadores também, foi para Dalmácia. Só que esses outros aqui não eram desviados como o Demas. Os outros foram para missões. Só Lucas está comigo, o médico amado, né? Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmão, pelo amor de Deus, aquele homem está sentenciado à morte.
Esse homem está sentenciado à morte. Ele está dizendo o quê? Traz o Marcos comigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Irmão, o homem está sentenciado à morte pela fé em Cristo, e ele ainda está pensando em ministério, ele ainda está pensando em fazer a obra de Deus. Aquele homem espera o carrasco entrar na cela a qualquer momento e decepar a cabeça dele, e ele está preocupado ainda em fazer missões, em ganhar almas, irmão. Meu Deus do céu. E por que Paulo está assim, pastor? Porque Paulo sabe o que Jesus disse em João 4. O que foi que Jesus disse em João 4, pastor? Jesus disse que aquele que ganha almas, a partir de agora, entesoura riquezas para gozar na vida eterna. Paulo tinha conseguido: eu vou ganhar almas até o último momento da minha vida, porque aqui eu sou pobre, mas quanto mais alma eu ganhar, mais riquezas eu vou acumular no reino de Deus. E ele diz no verso 12: também eu enviei Tíquico a Éfeso, aliás. Verso 13: quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade. A capa, irmão, era usada pelos judeus, era usada tanto para proteger do calor, das caminhadas no sol, como era usada também para se agasalhar em tempos de frio, porque lá naquela região, meu irmão, é uma região que neva, e que um período faz muito frio. E quando Paulo pede a capa, para levar a capa para ele, Paulo está dando a entender o quê? Que ele está passando frio naquela prisão gelada. E Paulo diz mais: traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O que Paulo quer? Timóteo, traz a Bíblia, que eu quero ler a Bíblia. Eu quero morrer lendo a Bíblia, eu quero ler a Bíblia nos últimos momentos da minha vida. Irmão, isso é lindo, irmão, isso é forte demais. Traz os pergaminhos, traz. E ele diz: os pergaminhos, por dois motivos: os livros e os pergaminhos. Primeiro, eu quero ler a Bíblia, e segundo, eu quero continuar escrevendo cartas para doutrinar a igreja enquanto eu estiver vivo. Aí ele diz para Timóteo, verso 14: Alexandre o latoeiro é aquela profissão de ferreiro, né? Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aí Paulo agora fala, irmão: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo foi ser julgado de ninguém, para nenhum dos irmãos, todo mundo se escondeu com medo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Quer dizer, Paulo foi ser julgado, não tinha ninguém lá para estar com ele, para dar pelo menos uma força moral. Sabe, você vai ser julgado, imagina aí, tu vai ser julgado pelo Evangelho. Aí tu vai lá no dia, os irmãos, a igreja está todinha lá, na porta do fórum. O que é que você vai sentir? Alegria, o apoio da igreja. Paulo não teve isso. Ele foi ser julgado, foi sozinho. Todos abandonaram. Verso de número 17: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvisse. E eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e me guardará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Paulo, só para a gente concluir, falta só 4 versículos. Verso 19 ele diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Coríntio, e deixei Troade doente em Mileto. Aliás, deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém e amém. Irmãos, diante dessa mensagem, eu não sei se você sente o que eu estou sentindo: vergonha. É vergonha por quê, pastor? Poxa vida, irmão, olha o que esse homem passou e não desanimou. E olha o probleminha que você está passando, está desanimado. Olha o que esse homem passou e continuou com ânimo na caminhada. E compara com o teu problema, compara com as tuas lutas.
Isso, meu irmão, eu digo para a igreja essa noite, nós precisamos nos converter. Nós precisamos se converter e ter um encontro real com Jesus. Porque crente que é crente de verdade, que tem o Espírito Santo, ele não desanima na caminhada. Os que pararam e desanimaram e desistiram, precisam se converter, porque não tinham se convertido ainda. Os que estão pensando em parar, em desanimar, em desistir, escute a voz de Deus falar contigo essa noite e tenha bom ânimo. Se todavia você insistir em desistir, você precisa se converter, de fato e de verdade. Então, amados, eu termino dizendo isso. Nós precisamos pedir perdão a Deus, porque aflições maiores passou Cristo e a sua igreja, e não desistiram. E nós temos milhões e milhões de motivos para nos dar ânimo, maiores do que os que nos dão desânimo. Motivos que nos dão desânimo são muito inferiores, pequenos, diante dos motivos que nos dão ânimo. Os motivos que nos dão desânimo são lutas terrenas, decepções, frustrações, perseguições, adversidades, necessidades. Isso são os motivos que nos dão desânimo. Mas o motivo para nos dar ânimo são as promessas contidas nesta palavra gloriosa que não falha e que se cumprirão na vida daqueles que tiverem ânimo de perseverar até o fim. Então, se você pensou em parar, se você pensou em desistir, levante a sua cabeça agora e retome a sua caminhada. Pegue a sua cruz lá onde você deixou e peça perdão a Deus. Carregue a sua cruz até o fim, porque no final você vai trocar ela por uma coroa de glória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.